Boa tarde, muito boa tarde. Prontinhos aí, todos aí em filinha. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Luís. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Já não maturam mais. Boa tarde, boa tarde. Abri um bocadinho mais cedo, como vocês sabem, quinta-feira. Hoje é aula livre. Ou seja, não é livre, é aula aberta, digamos, não é? Porque tem objetivos, portanto não é livre. Mas aberta, portanto, Mónica, boa tarde. Ana Mora, boa tarde. Ana Mora, primeira vez que eu vejo o nome, portanto, possivelmente convidada. Até já se assustou comigo e saiu logo. Portanto, boa tarde. Boa tarde, Mónica. Mónica, a primeira vez é convidada ou é aluna? Já agora? Hoje, como é aula aberta, digamos, ok? Portanto, é o término da formação para uns e para outros é para experimentarem, para outros de outra turma é para a perceberem e já começarem a ter noção do que é que vai ser a vossa última aula, por exemplo. Estamos. Por isso é que eu abri também mais cedo, que é para tentar ajudar, se alguém tiver com alguma dificuldade a entrar, colocar no WhatsApp. Ok, Mónica. Muito bem, seja bem-vinda então, ok? Já viu para responder no chat, ok? Certo? Vamos, obviamente, dar tempo. A aula inicia às 18h35 mesmo, ok? Portanto, será sempre 5 minutos de tolerância. Já agora, Mónica, quando se acabar por se inscrever ok, e gostar, portanto, há sempre aí aquela tolerância dos 5 minutos no início. Boa tarde, Isis. A Isis também já é aluna. Portanto, estamos na última aula, não é, meninos? Alguns vão-se, entre aspas, despedir de minha. Okay? Então, é a última aula da sua formação. Okay. Não é nada. Da turma de outubro a dizer que passou na avaliação, todo contente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. É normal que quem seja aluno entre sempre mais tarde um bocadinho, porque já sabe que há sempre estes 5 minutos de tolerância, etc. Boa tarde, Chano. Está para aqui alguns, mas agora neste momento não vou poder atender. Deixa-me só pôr aqui em silêncio, que é para não tocar nenhum. Boa tarde, Alexandrina. Portanto, já sabem, quem estiver aí como convidado, seja bem-vindo, ok? Portanto, aproveite esta possibilidade que lhes foi dada para assistirem gratuitamente a uma aula, ok? Portanto, já agora, como vocês já ouviram, é a última aula do curso do MCOM da turma de setembro, como eu pus lá no grupo, portanto, é a última aula de formação teórica, digamos, para o exame teórico para cerca de 30 alunos que completavam a turma de setembro. 30, 34, acho que andava mais ou menos isso. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Portanto, é só aguardarem. Quem estiver aí pela primeira vez, é só aguardar, ok? Entretanto, vamos começar. Olá, boa tarde, Mauro. Vamos iniciar, que é para vocês terem noção, não é? Do que é falado e de como é que é o procedimento normal de uma aula. Não sei se está aí alguém já da turma de outubro também, que já iniciou, mas que podem aproveitar e estarem também a ver o que vai ser a aula 17. Ok, Juan? Ótimo. Esta aula é equivalente à tua aula 17. Ok? A aula 17 da tua turma. Portanto, é a última aula do módulo. Portanto, quando chegares à aula 17, certo? Basicamente é isto que vais voltar a ouvir. Okay? E como é uma aula... Ok, Mónica? A Mónica também. Ok? Portanto, estão a aproveitar o direto e começam já, obviamente, a construir conhecimento de uma aula futura, ok?
Ora bem, vamos dar mais 3 minutos, como é óbvio. Ok. Portanto, boa tarde mais uma vez a todos, certo? Já agora, pessoal da turma de setembro, como é que está isso tudo direitinho? Quem é que quer dar, quem é que quer falar? Quem é que quer dizer boa tarde? Pessoal da turma em voz. Pessoal da turma de setembro. Quem é que se oferece? Não, ainda estão tímidos. Na última aula estão tímidos, olha. Luís, a Lara, a Isis, o Diogo, a Alexandrina. Quem é que se oferece? Vão fugir todos, olha. Vão-me deixar mal. Gostam tanto de mim que nem querem falar para mim, só me querem ouvir. Fugiram todos? Pessoal de setembro. Quem é que se oferece? Ai, não me acredito. Vão-me deixar começar a aula sem se ninguém oferecer a dizer boa tarde? Só com a voz um bocadinho. Ó Luís, vais ser tu, Luís? Boa tarde, Rui. Luís. Fugiu o Luís, olha. Eles sabem que não podem fugir, ok? Vou beber mais um bocadinho de água. Estou à espera. Senão vamos ficar aqui até à meia-noite. Diogo. Diogo, Tayane. Eu não me acredito. Pronto, vou fugir então. Estão a ver, meninos? Quem está aí pela primeira vez, olha, ninguém gosta de mim, olha. Sou muito mau. Oi, Tayane. Quer dizer um olá? Já tem micro. Quer dizer um olá? Falam tantas vezes comigo e agora... Ai, meu Deus. Que vergonha. Isto é só por ser aula aberta. Ó Diogo, tu és dos que mais participas. Tu és dos que mais participas. Está sempre a perguntar coisas e hoje não queres falar. Está bem, está bem. Não, só dizer boa tarde, que é para as pessoas que estão aí como convidadas perceberem que dá para vocês fazerem perguntas sem ser pelo chat. É só nesse sentido, ok? Não me digas que se eu perguntar a alguém que está aí pela primeira vez, se calhar vão dizer boa tarde mais depressa que vocês. Ai meu Deus, que envergonhados. E estou sempre a participar na aula. Sempre a fazer perguntas. Ora bem, alguém quer dizer bom dia? Sim ou não? Ninguém vai dizer bom dia? Ok, Diogo, pronto. O Diogo vai dizer boa tarde. Diogo, é só desbloqueares agora o teu micro, ok? Oi, boa tarde a todos. Ok, estão a ver o Diogo? Toda a gente está a ouvir o Diogo? Pronto. Diogo, como é que estão essas avaliações? Já, já comecei a fazer testes gerais para preparar para depois marcar o exame. Para fazer as avaliações finais, não é? A avaliação 2 É, e a avaliação final. E depois não esquecer de começarem o e-condução, não é? E depois marcarem as aulas práticas de simulador e depois sim pedirem o exame de código. Ok? E que tal? Gostaste? Não gostaste até agora? Está a correr bem? gostei. Só isso? Gostaste? Tipo, mas é um gostei Sim. assim, tipo, Eu. o professor é chato, tipo, podes ver tudo te apetecer. É, a formação é bem informativa. Quando comecei a fazer testes gerais assim mais para as últimas aulas, tenho tido menos perguntas erradas. Mal era, não era? Com a formação já praticamente completa, é normal que vocês depois comecem a fazer testes e por isso é que nós dizemos também sempre para vocês fazerem um teste diagnóstico, por exemplo, no início da aula ou de manhã, não é? E depois no final da aula, obviamente, possivelmente, se estiveram atentos à aula, já vão errar muito menos. Ok? Vocês também têm reparado nos grupos que os resultados têm sido bons, assim,
não vou dizer que não reprovam alunos, porque, não é? Isso é algo que muitas vezes é incontrolável, não é? Percebem? Portanto, há sempre. Agora, em termos de estatísticas, reduziu muito, em grande parte, esta situação de há 3 anos atrás termos começado com a plataforma e com o sistema online. Ok. Portanto, adaptavas-te melhor achas que te adaptavas melhor ao sistema online, a este ou ao sistema presencial antigo? Eu acho que me adaptava melhor ao sistema online, sinceramente. Ok. Pronto. Já vi que o Diogo não é assim de muitas palavras, só mesmo quando, daqui para um bocado, quando começar a matéria e começar a fazer perguntas, o que também é bom, não é? Como é óbvio, é sinal que está atento. Ok, Diogo, obrigado por este bocadinho, certo? Nada. Está bem? Eu, Eles estão aqui a eu faço dizer, muitas perguntas, mas quando faço também sou de poucas palavras. Diogo, eles estão aqui a dizer que pronto, tens uma boa voz, podes-me substituir se quiseres dar a tua aula hoje. Ok? Olha, não, era para falares alguma coisa, era para te rires, pelo menos. Talvez outro dia. Talvez outro dia. Ok, quem sabe no futuro, eu também já fui aluno. Ok? Portanto, Diogo, muito obrigado. E, entretanto, obviamente, temos que começar. Obrigado por este bocadinho. Nada. Entretanto, se a todos que entraram agora, sejam bem-vindos. Muito boa tarde. Alunos, turma de setembro, hoje é a vossa última aula do módulo MCOM. Fica-vos a faltar as 2 avaliações, a avaliação 2 e a avaliação final, ok? Já sabem, dúvidas exponham, como é óbvio. Depois, grupo do WhatsApp, não se esqueçam de continuar a fazer testes gerais, ok? Portanto, acabou a formação em termos, mas vocês sabem que tem lá as aulas todas para vocês, se necessitarem, voltarem a rever, ok? Portanto, revejam, todas as aulas sejam necessárias. Têm algum tema específico que estão a errar mais, entrem nessa aula, façam testes temáticos também sobre essa aula, ok? Comecem o E-Condução após terminarem a avaliação final. Na aula 9 do E-Condução, ou quando estiverem a chegar ao 9, falem com o vosso gestor, comecem a agendar o simulador na escola onde se inscreveram, cada um na sua área, ok? Depois, terminando o E-Condução, sentem-se preparados. Podem requerer o exame, não se sentem preparados, continuam a fazer testes, ok? Portanto, não são obrigados, quando terminam toda a formação, para marcar, têm que ir a terminar. Quando terminam, só marcam, se vocês obviamente quiserem marcar se sentirem seguros. Agora, não deixem passar muito tempo, porque quanto mais tempo depois passar, ok? Vão perdendo se calhar, muita da matéria e muitas destas informações úteis. Embora, não se esqueçam, o código é para sempre. O código, nós estamos aqui a dar formação, não é simplesmente para vocês passarem no exame teórico, é para depois aplicarem na parte prática, ou seja, o código é para sempre, como foi realçado e recalcado desde a primeira aula, que quando começámos há 1 mês e qualquer coisa atrás. Certo? Compromisso, lembram-se disto? Pessoal de setembro, da turma de setembro. Aliás, quem está aí de outubro, lembra-se melhor, porque teve há 2 ou 3 dias estas aulas do MSR e falamos nisto, do compromisso, certo? Que tem que haver de parte a parte. Ok? Restante pessoal que esteja aí, obrigado por estarem aí. Aproveitem esta aula, ok? Vamos dar início agora à aula apresentando os objetivos da mesma. Aproveitem. É uma aula complexa, é perfeitamente normal que toda a informação que eu vá dar não fique, obviamente, logo. É mais no sentido de vocês também perceberem como é que funciona, alguns de vocês. Outros que já começaram a iniciar, por exemplo, alguém que esteja aí da turma de outubro, que já tem alguma embalagem, que já tem o primeiro módulo feito, que já tem 2 ou 3 aulas, se calhar, do segundo módulo feito, é para perceberem a evolução também no sentido de, ok, esta vai ser a minha última aula, certo? Porque é uma aula, ok, complexa, mesmo para quem está na turma de setembro. Porquê? Porque é uma aula que basicamente vai haver muitas coisas novas. Portanto, é quase tudo novo. Portanto, não é um complemento das aulas anteriores, como foram praticamente até aqui, em que em todas as aulas a gente às vezes repetia matéria que já tinha falado para trás. Ok? Esta, basicamente, tudo que nós estamos aqui, ok? Tudo que nós estamos aqui simplesmente vai
vai ser praticamente novo. Luís, em relação à tua pergunta, a turma de outubro é gravações, ok? Portanto, não está a ser em direto, só volta a ser em direto a próxima turma que inicia em novembro. É sempre uma em direto, uma em gravações, uma em direto, uma em gravações. Portanto, a turma do outubro começou o MSR em direto, porque tem que ser em direto, como começam todas as turmas em direto. Depois eles estão a fazer as tuas aulas, Luís. Eles estão a ver as gravações destas aulas que eu estou a dar agora. Portanto, a turma de outubro, a aula 17, vai ser esta. A gravação desta aula que eu estou a dar neste momento. Ok? Mas sempre que tu vês que tem lá no grupo, à quinta-feira, uma aula em direto, vocês podem, como podem, obviamente, voltar a rever as aulas, a gravação das aulas que estão na Drivebox. Como vocês sabem, já fizeram a aula 1 há muito tempo e se vocês entrarem lá, a aula 1 está lá disponível para vocês reverem a aula outra vez. Correto? Certo? Ok, entretanto o Luís fugiu, mas já apareceu. Estão a ver? Que eu pedi para ele falar e para dizer boa tarde, mas ele era tímido. Ora bem, concentração a partir de agora. É uma aula complexa. Possivelmente não vamos conseguir concluir até às 20, até às horas. O normal é ser, como vocês sabem, mais ou menos 1h20, 1h25 de aula, todas, ok? Todos os dias que existem as aulas. Normalmente este módulo, segundas, terças e quintas, que é para quem está aí como convidado também ter noção. Esta aula normalmente é sempre mais um bocadinho. Ainda por cima há sempre este início em que eu gosto, obviamente, de relembrar, mesmo para quem está aí e vai terminar a formação, os passos seguintes, ok? Mas já sabem, sempre que existam dúvidas, tem o vosso gestor que podem mandar mensagem através da Drivebox e tem o grupo do WhatsApp, como terão sempre, certo? Para tirarem as dúvidas que necessitarem. Ora bem, muito bem. Em relação então ao módulo comum 17, estamos na unidade 6, portanto é a última unidade 1 até a unidade 6, certo? E é a unidade onde nós vamos falar na habilitação legal para conduzir, certo? E vamos falar da responsabilidade. A responsabilidade é uma parte que nós já vimos a construir ao longo das aulas, que é basicamente aquela situação das contornações que eu disse-vos, vão começando a anotar aula a aula, quando eu digo isto é grave, isto é muito grave, isto é crime, vão anotando, normalmente são as que saem mais. Porquê? Porque elas agora aqui, o que nós vamos, o que eu vou pôr aqui, basicamente é todas numa tabela, e obviamente é impossível, mesmo eu lendo, que não vai acontecer, mas mesmo eu lendo, vocês decorarem aquilo tudo. Como é óbvio, não vai ser assim, portanto é algo que vocês já construíram. Ok? Começando então. Princípios gerais sobre a condução, categorias das cartas de condução, que é a habilitação legal para conduzir, a validade, as revalidações, a carta por pontos, cassação de carta, a apreensão de carta, a responsabilidade civil, que também tem a ver com o seguro, que veículos é que tem que ter seguro, que tipo de seguro é que tem que ter, são perguntas que vos saem. Documentos que o condutor deve ser portador, revalidação de carta, portanto, vocês, quando tiverem que revalidar a vossa carta, em que idade é que o vão ter que fazer, que tipo de documentação é que necessitam, ok? E depois vamos terminar a aula falando no comportamento em caso de acidente, ok? E passamos então aqui para o vídeo. Se ele carregar, ainda há bocado estava a dar. Estão a ouvir? Está tudo ok? Estão a ouvir corretamente? Sim? Ok. Ainda pus o vídeo a carregar. Deixem-me ver se ele está aqui direitinho. Ok, está tudo bem aqui. Deixa-me só tirar aqui isto. Se ele carrega. Se não carregar, não há problema nenhum. Só a Tayana é que está a ouvir mal ou estão todos a ouvir mal? Eu bem? Ok. Vejam a qualidade. A minha está bem. Ela, para casa, não está a carregar o vídeo. Ok? Pronto. Não há problema nenhum. Muito bem. Vamos então.
para a habilitação legal para conduzir. O que é isto? Primeiro, o que é que vocês estão aqui a fazer? Estão, obviamente, a tirar uma carta de condução, ok? Portanto, para conduzir veículos a motor, ou seja, só pode conduzir um veículo a motor na via pública quem estiver habilitado para o efeito. Ok? Obviamente, regra geral, carta de condução. Vai haver os veículos agrícolas que são permitidos ser conduzidos apenas com uma licença de condução. Portanto, regra geral, carta de condução é o que habilita a condução de veículos a motor na via pública. Ok? E depois existe a situação da licença de condução, que é para veículos agrícolas. Vocês têm, ou vão ter, ou já têm, uma licença de aprendizagem em que vos vai ser permitido, que é o que vos dá autorização a conduzir nas aulas de condução. Portanto, não têm carta, não têm uma licença de condução, mas têm uma licença de aprendizagem, uma autorização, certo? Para poderem conduzir veículos na via pública, os veículos, obviamente, de condução. Quem simplesmente se propuser a conduzir sem estar habilitado é crime, ou seja, dá pena de prisão. Já agora, sabem o que é quer dizer multa até 120 dias? Já falámos nisso. O que é multa até 120 dias? Quando estamos no álcool. O que é isto? Muito bem, Luís. Trabalho comunitário. Já tínhamos falado, por isso é que eu estou a exigir que vocês me respondam. Ok? Portanto, a pena de prisão pode ser substituída por trabalho comunitário. Até 120 dias, portanto, 3, 6, 9, 12, até 4 meses. Ok? Podendo, em certas situações, a pena de prisão ir até 2 anos e uma multa até 240 dias. Portanto, porque era aquilo que eu estava a dizer, carta de condução para conduzir os automóveis, os motociclos, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, basicamente todos os veículos a motor que circulem na via pública. Vocês necessitam de uma carta de condução. Já não existe aquilo que antigamente se dizia que era licença de condução para, por exemplo, para reformas. Ou veículos que até nem precisavam de carta. Veículos com motor que nem precisavam de carta. Isso já não existe. Todos os veículos a motor, para ser conduzidos na via pública, para quem o conduz, necessita ter uma carta de condução. Como eu disse, licença de condução pode ser para os condutores de tratores ou máquinas agrícolas ou florestais. E aí basta, ok? Uma licença de condução. Importante, o que eu vou dizer agora, nos vossos 3 primeiros anos de carta, vocês estão no regime probatório. O que é isto do regime probatório? Tem então duração de 3 anos, ok? E quer dizer que durante esses 3 anos vocês estão num regime mais penalizante. Eu estou a utilizar estas expressões porque são as perguntas que vos saem. E porquê é que durante estes 3 anos vocês enfrentam um regime mais penalizante? Porque durante estes 3 anos, a partir do momento que vocês cometam a segunda contra coordenação grave ou a primeira muito grave, sabem o que é que acontece à vossa carta? A vossa carta é, para não dizer, pode ser um crime rodoviário também. O que é que acontece à vossa carta? A vossa carta é cancelada. Sabem o que é que isto significa?
tirarem tudo de novo. Portanto, durante os vossos 3 primeiros anos de carta, vocês estão no regime probatório. É um regime mais penalizante porque à segunda contornação grave ou à primeira grave, desculpem, à segunda contornação grave ou à primeira muito grave ou algum crime rodoviário, a vossa carta é cancelada. Ok? Importante, para calcular estes 3 anos, não conta algum período que vocês estiveram inibidos de conduzir. Imaginem que vocês cometem uma infração grave. Nós vamos dar daqui por um bocadinho, embora já falamos no álcool, quando falamos no álcool, se a contornação é grave, vocês podem ficar inibidos de conduzir, podem-vos retirar a carta durante, no mínimo, um mês, no máximo um ano. Imaginem que vocês ficaram sem 1 mês ou 2 meses a carta, porque cometeram uma grave. Esses 2 meses, ou 1 mês, ou 4 meses, ou 5 meses que vocês ficaram inibidos de conduzir, não contam para os 3 anos. Ou seja, no final, vocês vão ter que estar mais aquele mês, ou aqueles 2 meses, ou aqueles 3 meses, certo? Para cumprirem os tais 3 anos. Percebido o que eu disse? Sim ou não? Pronto. Para complementar, e atenção, há plataformas, seja Bom Condutor, seja Drivebox, seja Segurança, outras plataformas quaisquer, que aquilo que eu vou dizer tem respostas erradas. O que está certo é aquilo que eu vos vou dizer. É obrigatório cumprir o regime probatório, ok? Um indivíduo que chegue, por exemplo, aos 16 anos, e vamos falar nisto já a seguir, e tire a categoria A1. Tira a categoria A1, tira a categoria AM, por exemplo, tem que ficar 3 anos a cumprir o regime probatório. Tira a categoria B1, vamos ver o que é, também fica 3 anos. Quando vier tirar a B, volta a ter que cumprir 3 anos. Ou seja, imagino que algum de vocês, se calhar vocês estão todos a tirar agora, aos 18, vão a tirar B. Cumprem uma vez 3 anos e depois, mesmo que tirem pesados, mesmo que tirem motociclos, já não têm que cumprir mais nenhuma vez regime probatório para nenhuma categoria. Mas se alguém estiver a tirar aí A1, AM, B1, ok? 16 anos, por exemplo, vai cumprir 3 anos. Quando chegar aos 18 ou aos 19 e tirar a categoria B, que é ligeiro, que é a maior parte de vocês está a tirar agora, volta a ter que cumprir 3 anos. 3 anos mais 3 anos. Ok? Porquê é que eu digo que isto pode estar mal? Porque na A1 e na AM sempre foi assim. Na B1 era só 3 anos. E quando tirassem B, não precisavam de cumprir novamente. E eu sei que existem perguntas em plataforma. Eu penso que na Drivebox eu já dei ordem para corrigirem. Ok? Portanto, penso que já esteja corrigido. Mas há outras plataformas que eu já vi e que não estão corrigidas. Portanto, atenção. Todas as plataformas têm erros. Não é umas mais do que outras. Todas têm erros. Portanto, lembrem-se que eu é que mando nisto. Ok? Perceberam? Portanto, querem tirar A1, AM, B1, vocês vão perceber o que é isto já. Cumpre 3 anos. Quando tirarem a B, têm que voltar a cumprir os 3 anos do regime probatório. Ok? Há alguma dúvida em relação a isto? Posso apagar? Ok, muito bem. Parte seguinte. Será que isto já carregou? Não, já carregou. Pronto, agora deixem estar. Parte seguinte. Categorias. Como vocês estão a ver aqui neste quadro, o que acontece aqui é que eles vão substituir, ok? Em vez de estarmos a dizer motociclos com mais de 50 cm3 ou automóveis ligeiros, automóveis pesados, etc., substituíram por letras. A letra A será sempre associada aos motociclos. Pode ser A,
pode ser A2, pode ser A1 e pode ser AM. Significará sempre motociclos. Vamos começar pela inferior, que é esta, AM. Certo? Pode ser tirado aos 16, idade mínima, ok? E só dá para nós conduzirmos, regra geral, e que normalmente são as perguntas que vos podem sair, só dá para conduzirmos ciclomotores ou motociclos com cilindrada não superior a 50 cm3. Não se esqueçam que ciclomotores quer dizer que são motociclos com menos de 50 cm3. Portanto, AM dá para conduzir ciclomotores e motociclos com cilindrada não superior a 50 cm3. Já agora, podemos acrescentar aqui, deixa-me diminuir aqui o tamanho da letra, não está a escrever porquê? Quadriciclos ligeiros. Deixa-me diminuir a letra que assim vocês já conseguem ver. Ok? Papa reformas ligeiros. Podia ter... Acho que já não consigo. Ok. Assim para vocês verem melhor. Ok? Certo? Depois temos a A1, que também pode ser tirado aos 16. Okay? E aqui já dá para vocês conduzirem motociclos com cilindrada até 125 cm3, com 11 kW, no máximo 11 kW. Estas duas, que eu estou a falar agora, vão-vos ser dadas grátis por estarem a tirar ligeiro. Estas duas, certo? Mesmo que vocês não tenham equilíbrios, vai-vos ser dada só porque estão a tirar ligeiros. Mas já vamos falar. Quando chegarmos aqui à B, que é a principal e que vos sai mais, certo? Depois, A2, isto vamos subindo, ok? Em termos de cilindrada de motociclo. Pode ser tirada aos 18 e já dá para vocês conduzirem um motociclo, e esta têm mesmo que tirar se algum dia quiserem conduzir este tipo de motociclo. Motociclo com potência máxima até 35 kW. Em relação à categoria A, duas maneiras que vocês podem ter a A, ou aos 24, ou se tiverem A2 após 2 anos. Ou seja, imaginem que vocês tiram aos 18 A2. Aos 20 já podem tirar a A. Certo? Ou então, se não tiverem A2, têm que esperar pelos 24 para poderem tirar esta categoria de moto. E esta categoria de moto é vocês poderem conduzir qualquer tipo de motociclo sem limite de potência. Dúvidas? Tudo ok? Atenção agora. Sim ou não? Ok. Tayane, já está a me ouvir melhor? Já está tudo ok? Espero que sim. Muito bem. Idade mínima, 18. Certo? Ok? E agora, atenção. Eu vou sublinhar as principais e as que normalmente vos saem. Vocês vão poder conduzir um veículo ligeiro, ok? E até vou pôr aqui, com uma lotação máxima. Lembrem-se o que é a lotação, certo? Esta também já falámos. Qual é a lotação máxima? 9 lugares. Esta sai muitas vezes. Portanto, vocês vão poder conduzir veículos até 9 lugares. E em termos de massa máxima, ou peso bruto, muito bem, 3.500 kg. Estou a gostar. Ok? Esta sai muito. Portanto, vocês vão poder conduzir automóveis até 3.500 kg e vão poder conduzir automóveis até uma lotação máxima de 9 lugares. Isto é a barreira entre ser ligeiro e pesado. Em número de lugares, 9.
em termos de peso bruto, 3.500. Acima de 3.500 é pesado. Acima de 9 lugares é pesado. Pesado de passageiros. Ok? Isto é importante. Depois, sai também muitas vezes esta situação aqui do reboque. Vocês vão poder conduzir um automóvel ligeiro atrelando um reboque. Desde que o peso, a massa máxima, o peso bruto do reboque não seja superior a 750 kg. Ok? Mas aqui é importante acrescentarmos uma coisa. Ok, vou escrever aqui ao lado, está bem? Portanto, vocês vão poder conduzir um ligeiro com reboque, certo? Desde que o reboque, a massa máxima do reboque, massa máxima, o peso bruto do reboque, não superior a 750 quilos, ok? Mas, se for superior, vocês vão poder conduzir na mesma, desde que o conjunto, ou seja, peso bruto do automóvel mais o peso bruto do reboque, não ultrapasse os 3.500 quilos. Entendido? Pode-vos sair das duas maneiras. Vai-vos sair. Posso atrelar um reboque desde que o peso máximo do reboque não... Desculpem lá, falta ali um N. Não seja superior a 750 kg. Certo. E pode-vos sair. Mas se for... Ok, se for, desde que o conjunto não ultrapasse os 3.500. Certo? Ok. Reparem. Já agora, e vamos continuar aqui. Que assim é mais fácil para vocês, se calhar, até apontarem. Em relação aos motociclos, vocês, logo que tirem a carta, vão poder conduzir a categoria AM. Aquela que dizia ciclomotores, motociclos até 50 centímetros cúbicos, quadriciclos ligeiros. Logo, independentemente da idade. Com mais de 25 anos, já vão poder até 125, ok? Os tais 11 kW. Ou seja, vão poder conduzir categoria A1. Quem já tiver mais de 25 ou mais, ok? Certo? Ou quando tiverem. Deixam de ser só esta e passam a poder conduzir com mais cilindrada. Entendido? Que é isto que está aqui. AM logo tirem. A1 se tiver mais de 25 anos. Portanto, só com mais de 25. Ok? Vão poder conduzir triciclos com 15 kW até a partir dos 21 anos. Depois, vão poder conduzir esta categoria. Portanto, se a B1 é um quadriciclo pesado, é tirado aos 16, quando vocês tirarem a B, vão poder conduzir B1. Okay, eu vou-vos dizer já qual é que são as principais. E mais uma vez, vou relembrar, este tema é complexo também por causa disto, porque nós temos que explicar-vos muitas vezes algo que hoje é assim e na próxima semana já muda. A maior parte dos livros das escolas de condução estão desatualizados por causa desta aula, por causa deste tema, porque o Estado está sempre a mudar, quer seja a data das revalidações, quer seja esta situação da habilitação legal para conduzir. Ok. E atenção, mais uma vez, a este tipo de perguntas relacionado com os tratores agrícolas.
Porque está mal também em muitas plataformas. Primeiro, deixou de ser direto, embora continue a não ser perguntas sobre isto, embora tenha sido reavaliado e dado uma nova validade até ao final do ano. Antigamente, vocês, tirando então a categoria B, que é o que vos sai e é o que vocês têm que responder, podem conduzir veículos agrícolas. Se falar com equipamento montado, isto pode ser aquela coisa sulfatária, a fresa, a labra, com equipamento montado, 3.500 kg. Se falar com reboque, 6.000 kg. Isto é o que vos sai. Agora, pela nova lei, só vão poder realmente conduzir este tipo de veículos, ok? Se... Como é que eu escrevo agora aqui? Ok, deixa-me vir aqui mais para cima. Está bem. Se, ou mediante, uma ação de formação. Por isso é que agora muita gente anda aí a tirar a carta de veículos agrícolas. Portanto, deixou de ser direto. Vocês não ficam automaticamente a poder conduzir isto, porque vão precisar sempre de uma ação de formação. Ok? Entendido? Atenção às perguntas que vos saem. É, com reboque, 6.000 kg. Com equipamento montado, 3.500 kg. Esta é das que sai mais. Já agora, para terminar, que há uma que sai muito, que é máquinas industriais. Portanto, vocês vão poder conduzir máquinas industriais desde que sejam ligeiras. Ou seja, o tal 3.500 de peso bruto. Meninos, importante. Esta do reboque, esta dos veículos agrícolas, esta das máquinas industriais desde que sejam ligeiras e isto são as que saem mais. Já agora, e para conhecimento e porque é importante, vou acrescentar outra. Após o regime probatório, após os 3 primeiros anos de carta, vocês vão poder conduzir um veículo para fins de recreio. Sabem o que é isto? Por exemplo, uma autocaravana. Ok? Portanto, após os 3 primeiros anos de carta, vai-vos ser permitido conduzir um veículo para fins de recreio, ou seja, uma autocaravana, até 4.250 kg. Ou seja, aqui eles deixam ultrapassar os 3.500. Ok? Esta, por exemplo, nunca saiu. Mas, atenção, pode começar a sair. Por isso é que eu estou aqui a dizer. Tá? Já agora, registrem aí a primeira palavra-chave, aula 17, número 01. Primeira palavra-chave já está dada. 01. Ok? Já agora, para quem está aí pela primeira vez, essas palavras-chave são as que servem para validar a aula. Quem não ouvir, depois não consegue provar que esteve na aula, não consegue validar a aula, não consegue ter a avaliação da aula, não consegue fazer o teste para ficar aprovado, para passar para a aula seguinte. Isto é só para vocês perceberem que não é só estar aí o vosso nome. Portanto, não é assim que marcamos a presença. Todas as aulas têm testes de treino e têm uma avaliação que vocês têm que passar. Para desbloquear essa avaliação, são necessárias 2 palavras-chave, que serão sempre 2 números. Já agora, para vocês perceberem quem está aí pela primeira vez. Ok? Dúvidas em relação a isto que acabamos de falar? Alguma coisa? Não? B é das que saem mais. Em relação à B1, é quadriciclo ligeiro. Desculpem, é quadriciclos pesados. Okay? Principalmente esqueçam esta parte e podemos falar essencialmente de
quadriciclos pesados, ok? Tipo Papa Reformas. Deixem-me ver se eu consigo pôr isto de outra maneira. Não, não. Já adormeceram? Vou tentar embalar. Pelo contrário. Ok, ok. Pronto. Fiz. Fiz também. Ora bem, depois, em relação ao BE, a letra E será sempre associada ao reboque. Aqui deixam de falar, ok? Deixam de falar nos 750 quilos, certo? E aqui é o automóvel ligeiro pode ir até aos 3.500 e o reboque, certo? Até aos 3.500. Portanto, esta já mudou. Esqueçam isto que está aqui. Está errado. Portanto, o BE. Deixa-me abrir aqui outro separador. Ok. O BE é automóveis ligeiros, certo? Mais um reboque até 3.500 kg. Ou seja, deixa de ser os 750 kg e passa a ser um reboque que pode ir até aos 3.500. Certo? Ou seja, um automóvel ligeiro até aos 3.500 e um reboque até aos 3.500. É claro que depois, obviamente, nos documentos do veículo, e isso depois vocês têm que terem atenção quando tiverem um veículo, que é, tem lá o peso rebocável. O que é? Lá, esse peso rebocável é o peso máximo, okay, que o reboque pode ter que o vosso carro aguenta. Certo? Então, isso é outra questão. Agora, o que a lei diz é que com a BE vocês podem atrelar ao vosso automóvel ligeiro um reboque até 3.500 kg. Até 3.500 kg, ou seja um reboque ligeiro. Muito bem. Depois, vamos passar às letras seguintes. A C será os pesados de mercadorias. E existe a C e a C1. Ok? Depois a CE vai ser com reboque. C1 e a C, obviamente a C1 é sempre uma subcategoria da C, ou seja, é basicamente inferior. A C1 pode ser tirada aos 18, atenção, pode ser tirada aos 18 após terem tirado, obviamente, automóveis ligeiros. Para ter qualquer categoria de pesados, vocês têm que passar pelos automóveis ligeiros, portanto, não podem passar diretamente para os pesados de mercadorias, como é óbvio, nem para os pesados de passageiros. Portanto, esta C1 só dá para vocês conduzirem um pesado de mercadorias até 7.500 kg. Quando falarmos na C, já pode ser ou só pode ser tirado aos 21 e vocês podem conduzir qualquer pesado de mercadorias independentemente do seu peso. Ok? Pesados de mercadorias. A CE, eu já vou fazer perguntas tipo que saem em relação a isto. Okay? A CE pode ser tirado aos 21. Obviamente, para tirarem CE, já tenho que ter tirado a B, a C, e agora vamos para a CE, portanto, uma de cada vez, como é óbvio, certo? E a CE quer dizer que é um pesado com reboque ou um trator com um semi-reboque. Nós já vimos isso na aula 13. A diferença entre um pesado com reboque e um trator com semi-reboque. Ok? Para conduzir desse tipo de veículo, seja pesado com reboque, seja trator com semi-reboque, é a CE. Aliás, está lá uma imagem em que vocês veem mesmo que é um trator e um semi-reboque, até diz veículo longo, e pergunta qual a categoria de carta que temos que ter para conduzir este veículo? CE. Porque é um conjunto de veículos, portanto precisa de termos a carta E. Ok? Muito bem. Depois a C1 é 18. Ok? Esqueçam. É só, podem ler se quiserem, portanto não há nada de anormal nisso. A D é os pesados de passageiros. Ok? A D1 pode ser tirado aos 21 e só dá para conduzir um pesado de passageiros até 17 lugares. A D
só pode ser tirado aos 24 e, obviamente, podem conduzir qualquer tipo de autocarro, ou seja, qualquer tipo de pesado de passageiros. Duas ou três coisas importantes em relação a isto e perguntas tipo. Primeiro, para vocês tirarem a D, não precisam de ter a C. Antigamente tinha que ir sempre seguido, agora não. Portanto, é permitido por lei tirarem a D sem terem a C. E isto vai ser importante para as perguntas que vos saem. Ok? Perguntas tipo então. Com a categoria C, podemos conduzir. E tem respostas do tipo: todos os pesados. O que é que vocês respondem? Certo ou errado? Com a categoria C, errado. Certo? Errado. Não podemos conduzir todos pesados, porque podemos conduzir o quê? Pesados mercadorias, pesados passageiros não podemos. Sai igual para as duas. Ok? Depois diz somente pesados de mercadorias. Certo ou errado? Alexandrina, errado. Porquê? Porque nós podemos conduzir o quê? Automóveis ligeiros, pesados de mercadorias, veículos agrícolas. Diz, o que faz a diferença aqui, Alexandrina, é este somente. Se você tiver carta de pesados, só pode conduzir pesados de mercadorias? Errado. Você pode conduzir pesados de mercadorias, podem conduzir automóveis ligeiros, e há uma só às vezes que diz automóveis ligeiros. Está certo ou está errado? Com a categoria C, podemos conduzir automóveis ligeiros, certo ou errado? Certo. E é esta que está certa. Porque não diz somente automóveis ligeiros, diz automóveis ligeiros. E é este tipo de perguntas, é este tipo de português que vocês às vezes enganam-se. Portanto, esqueçam a resposta todos os pesados, esqueçam a resposta somente pesados de mercadorias ou somente pesados de passageiros. Ok? E depois há outras que diz automóveis ligeiros e pesados de mercadorias, certo? Há uma que diz motociclos. Não é garantido. Certo? Motociclos, todos os motociclos. Não pode. Porquê? Porque só podemos, com esta categoria, pesados, só podemos conduzir os motociclos que podemos conduzir com automóveis ligeiros. Ou seja, até 50 ou acima dos 25, 125. São estas analogias, digamos, estas coisas que vocês têm que ir buscar aqui, um bocadinho ali. Algo que eu disse no início da aula, algo que eu digo passado um quarto de hora ou 20 minutos de aula, que vocês têm que chegar lá. E é este tipo de perguntas que saem na habilitação legal para conduzir. Atenção, relacionados com a categoria C e relacionados com a categoria D. Certo? Com a categoria B, já falámos e é aquilo que nós saímos, que nós falámos. Certo? Está entendido ou não? Ok. Que é para avançarmos, senão nunca mais saímos daqui. Muito bem. Mais situações. E mais uma pergunta que sai aí numas plataformas, ok? Em que eu não concordo com a resposta. Eu até acho que eles devem ter retirado a pergunta de exame. Porque não faz sentido, que é a situação do saber ler e escrever. Ok? Mas vamos já lá chegar. Requisitos para obtenção da carta de condução. Certo? Que basicamente alguns foi-vos solicitado. O que é isto? Aptidão física, mental e psicológica. No vosso caso foi física, porque vocês tiveram que apresentar o quê? O que é que isto se refere?
O atestado, muito bem. Há categorias que necessitam de um psicotécnico, que é os pesados. Portanto, para tirarem pesados, vocês, para além do atestado médico, vão necessitar, obviamente, de um psicotécnico. Por isso é que fala aqui aptidão física, mental e psicológica. No caso dos automóveis ligeiros, primeiramente só vos pedem a aptidão física, ou seja, o atestado médico. Ok? Depois, e vou identificar primeiro, atenção, vou identificar primeiro as principais e que normalmente saem mais. Esta, ter residência em território nacional, ou então serem estudante, ok? Até há pelo menos 185 dias, que é aquela situação dos quem faz Erasmus, por exemplo, está cá um determinado tipo de tempo. Depois, o ter a residência, que é o título, ou quem for cidadão estrangeiro, ter o título de residência, agora já dá com a autorização de residência do CPLP, portanto, são outro tipo de documentos que dão para vocês começarem a tirar a carta. Mas tem que ter, lá está, tem que ter contribuinte português, tem que ter uma residência. Esta sai muitas vezes. Ok? Depois, ter, não está aqui direto, está aqui, sim, desculpem lá, ter idade mínima. Obviamente para a categoria. No caso dos ligeiros, ter os 18, certo? No caso, dependendo da categoria de motociclos, os tais 16 ou 24 que nós vimos há bocado, então ter a idade mínima. Estas são as principais. Agora, mais requisitos. Não podemos estar a cumprir nenhuma sanção de proibição de conduzir. Não podemos, obviamente, ou não, nunca teremos uma carta de condução sem termos aprovação no exame de condução. Ok? Se já tiveram carta e ficaram com a cassação de carta, ou seja, ficaram sem carta, ainda estiverem a cumprir esse prazo e estar a tentar tirar a carta outra vez, então, não podem se inscrever novamente enquanto não cumprirem o prazo estabelecido no caso da cassação de carta, também já vamos falar disso. Ok? Depois, nunca podemos agora, e eles cruzam dados, nunca podemos ter carta de condução, por exemplo, portuguesa, tendo já, por exemplo, espanhola ou francesa, ou seja, não ter carta de condução apreendida ou suspensa ou anulada noutro Estado membro da União Europeia. Nem termos, então, duas cartas. Ok? Portanto, isto são os requisitos principais e que normalmente, como vocês estão aqui a ver, antigamente haviam duas perguntas, que era saber ler, se era um requisito, deixou de ser, a partir do momento que passou a existir a escolaridade mínima obrigatória, deixou de ser um requisito para a obtenção de carta, saber ler e escrever, porque pressupõe-se que toda a gente que venha tirar a carta saiba ler e escrever. Há uma pergunta que sai em algumas plataformas, que é se é preciso saber ler e escrever. É preciso saber ler e escrever. A resposta que é dada é não, porque eles lembraram-se, alguém lembrou-se de dizer, como deixou de ser um requisito, então temos que responder não. A pergunta é direta, vocês têm que saber ler e escrever. Muito mais agora que nem há oral. Portanto, deixou de haver, porque havia muita gente que às vezes perguntam, olha, e podemos fazer o exame oral ou vai ter que ser no computador? Já acabou o oral há muitos anos. Portanto, nem essa hipótese do oral existe. Portanto, tem que saber ler e escrever, como é óbvio. Ok? Mas atenção, eu acho que essa pergunta foi retirada, porque não faz sentido existir na bateria de testes do IMT. Ok? Porque requisito não é, ok? Não está aqui escrito, mas é preciso nós sabermos ler e escrever. Por isso é que há muitas... Muito bem. Vamos só falar aqui no... Ok. A situação do caducar... desculpem. Há termos que vocês... Por isso é que eu disse que esta aula acaba às vezes ser complicada, porque há termos novos. O que é caducar? Caducar é quando vocês ultrapassam a data de validade e vocês não renovam a vossa carta. Ok? A partir desse momento, e ela normalmente caduca, vamos falar já, antigamente caducava no dia anterior a vocês fazerem anos, agora é completamente diferente. Agora a lei mudou completamente e é uma sarrabulhada mesmo assim, e vocês vão já perceber pela tabela seguinte. Ok? Coisas importantes para vocês perceberem só. Ela caduca se não for revalidada. Okay? A partir desse momento vocês são considerados sem carta, é um crime. Podem renovar após ela caducar até 2 anos. Okay? Não podem entrar, mas é ser apanhados pela polícia. Até 2 anos ela está caducada, vocês conseguem renovar
normalmente, regra geral, dependendo da idade, vai ser necessária a apresentação de um atestado médico. No vosso caso, sendo só ligeiros, a partir dos 60 anos. Por exemplo, outra questão que não faz sentido, e mais uma que eu... Se vos sair, infelizmente, dá para os dois lados, que é obrigatória a apresentação de um atestado médico. Não é, porque só é a partir dos 60, mas antes dos 60 vocês vão ter que revalidar mais vezes. E antes dos 60 vocês não vão precisar do atestado. Então o que é que nós respondemos? Opa, se tiver lá a idade dos 60, é obrigatório. Assim como é obrigatório, podem anotar e podem fixar, porque pode-vos sair que é obrigatório para renovarem a carta terem residência também em território nacional. Portanto, senão vocês também não conseguem renovar a carta. Se já muitas vezes, muitas pessoas vieram tentar renovar a carta de condução que era portuguesa, porque foram para o estrangeiro, mas não precisam trocar desde que seja um país da União Europeia, e simplesmente como mudaram o cartão de cidadão para morada estrangeira, não puseram morada estrangeira e não continuaram, tiveram que trocar o cartão de cidadão para morada portuguesa e depois é que conseguiram renovar. Portanto, tem que ter residência em território nacional para conseguirem renovar também. Ok? Portanto, até 2 anos vocês podem renovar normalmente com a apresentação do atestado, mas só a partir dos 60 anos. Ok? Portanto, não é preciso em todas as idades, a não ser, atenção, se tiverem carta de pesados, as validades vão ser diferentes e para essas categorias vai ser necessário em todas as idades o atestado médico e a partir dos 50 o psicotécnico. Ok? Isto também é para vocês perceberem a complexidade que é esta aula, até para mim, para eu vos dar, porque infelizmente estas coisas estão sempre a mudar. Ok? Pronto. Portanto, até 2 anos vocês conseguem renovar. Se tiver caducado há mais de 2 anos, porque aconteceu recentemente a muita gente, de 2 até 5 anos, podem fazer um exame, são obrigados para renovar, é possível, mas têm que fazer um exame de condução. Tem 2 tentativas, se reprovadas 2 vezes a carta vai à vida e tem que ir tirado novamente. Se estiver mais de 5 anos caducada, até 10 anos caducada, tem que frequentar uma ação de formação e depois fazerem um exame de condução. Mais de 10 anos caducada, a vossa carta simplesmente desistiu, acabou, foi cancelada, certo? E simplesmente para tirarem novamente tem que para a terem novamente tem que a tirar toda novamente, fazer todo o processo normal. Ok? Pronto. Para vos explicar outra situação que é muito importante, eu acho que não... está aqui. Vai estar ali à frente, já vamos. Em relação às revalidações, e agora vocês reparem na complexidade que é eu ler-vos isto tudo, porque não entra. Eu posso-vos ler isto tudo porque não entra. Obviamente não vai entrar agora, de repente. Mas isto é só para vocês perceberem. E atenção, não precisam de saber isto tudo, como é óbvio. É óbvio que precisam de saber muitas coisas porque vai-vos fazer falta para vocês, certo? E até às vezes vocês informarem os vossos pais ou os vossos tios que às vezes andam com a carta caducada e não sabem, infelizmente. Mas reparem, só nesta coluna existem 3 datas diferentes. Ou seja, existem validades diferentes, dependendo de quando foi emitida, de quando vocês tiraram ou a pessoa que vocês conhecem tirou a carta. Condutores até 2 de janeiro de 2013, desculpem. Antes, até 2 de janeiro, a revalidação é aos 50 anos. Reparem, sem apresentação do atestado. E já agora, está aqui as categorias. É o grupo 1. O grupo 1 é motociclos e ligeiros. Vão ver aqui? Ok? O grupo 2 vai ser os despesados. Depois, aos 60 anos, portanto, 50, 60, aqui sim começa a ser exigido o atestado médico. Depois, 65 anos, obviamente, 70, e a partir dos 70 vai ser sempre de 2 em 2 anos. Ou seja, 72, 74, até o médico deixar-vos de passar atestado, começarem a dizer que vocês não têm capacidade, não vos passam o atestado e vocês perdem as categorias e deixam de poder conduzir. Depois, para condutores, que andam imundos também, que tiraram a carta após 2 de janeiro de 2013, a revalidação passou a ser de
a data que era aos 30, desculpem, era a data que lá está. Porque é que eles dizem que é a data que lá está? Porque aquilo era assim, se vocês tirassem, por exemplo, aos 25, era aos 30, era 30, 40, 50, 60, era sempre 10 em 10 anos. Ok? Reparem, 30. Agora, como entretanto mudou, que é este o vosso caso, e é isto que vocês, para vocês, têm que saber, certo? Passou a ser de 15 em 15 anos. O que é isto dos 15 e 15 anos? Imaginem a confusão. Eu posso-vos dizer que a minha carta tem 4 validades. Eu tenho as cartas todas, a minha carta, todas elas têm uma validade diferente. Por causa desta treta, desta dimensão, que é mesmo assim. Ok? Então vamos lá para vocês perceberem. O atestado médico é na mesma a partir só dos 60. Ok. E até lá, por exemplo, Maura, desculpa lá, ainda por cima não se deve perguntar a uma menina, mas qual é a tua idade? Qual é a idade da Maura? 47. Ok. 47 mais 15, quanto é que dá? 57, 58, 59, 60. Maura, não dá. Tem que ser aos 60. Ok? Portanto, a Maura vai tirar com 47 ou com 48, mais 15 dava acima dos 60. Toda a gente vai ter que renovar aos 60. Luís, diz-me tu a tua idade. 39. 39 mais 15 dá 49, 50, 51, 52, 54. Ok, portanto o Luís vai, se terminares com 39, vais ter que revalidar aos 54. E depois vais ter que revalidar aos 60, porque aos 60 toda a gente. Imaginem que tem 20 anos, para ser mais fácil. Ok? 20 com 15, 35. 35 com 15, 50. Certo? E depois 60. Estão a perceber que qualquer categoria de motociclo ou ligeiro, a quem tirou, como é o vosso caso, após 30 de julho de 2016, é sempre 15 anos. Portanto, se vocês terminarem com 18, é 18 mais 15. Se terminarem com 19, é 19 mais 15. Okay? Se terminarem com 20, 20 mais 15. Se terminarem com 21, 21 mais 15. Sempre mais 15, acerta. Sempre é aos 60 anos. E a partir daí, é sempre igual. Atestado médico, ok? 60, 65, 70 e a partir dos 70, de 2 em 2 anos. Ok? Requisitos. Atenção. Ter residência em território nacional. Atestado médico, a partir dos 60 anos. Em relação aos pesados, e falando nos atuais, é de 5 em 5. Portanto, imagina 21. 21 com 5, ou 22, ou 24. É sempre 5, mais 5, mais 5, mais 5. Ok? Sempre com um atestado médico. Quando chegar aos 50, para além do atestado, o psicotécnico. Ok? Certo? Quando chegarem aos 70, é de 2 em 2 anos. Sempre em 5, a partir dos 70. Atenção! Agora, que é isto que está aqui, que era uma pergunta que saía. Categoria D. Idade da reforma. Reparem, mais uma que mudou. Eu sabia que saía uma pergunta que dizia qual é a idade limite para condução de veículo de transportes públicos. A idade da reforma era 65, vocês tinham que dizer esta categoria só é válida até aos 65. Depois daí, o médico, não é o médico, a própria IMT tira-vos a categoria D. Porque era a idade da reforma. Passou a ser a idade da reforma 67, então passou a ser os 67 a idade limite, para vocês poderem conduzir. Quando é feita a última revalidação da categoria D? É feito aos 60, idade, qual é a idade limite? 65. Agora passou a ser 67. Agora, se mudaram a pergunta, será que acrescentaram os 67? Perceberam a minha dificuldade? Eu acho que eles retiraram estas perguntas, porque senão elas estão completamente erradas. Ok?
Está percebido? Pronto. Mais uma situação. Todos os alunos que eu tenho hoje foram mais 2, que até fui eu que tive com eles, tive em Águeda hoje, passaram com uma menina que errou 2 e um rapazinho que errou 1, ok? Mais uma vez questionei. Tenho questionado sempre que posso a colegas vossos. E tal, carta por pontos. Não, ainda não saiu até hoje. Mas pode começar a sair. E por isso é que vamos falar aqui. Ok? Certo? Para vocês também se manterem informados. Correto? O que é isto de carta por pontos? Vocês começam com 12 pontos. Mediante o número, mediante a infração que vocês cometem, vocês podem perder 2 pontos, 3 pontos, ok? 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos. Portanto, vocês vão perdendo. Atenção, se ao fim de 3 anos vocês simplesmente durante esses 3 anos não cometeram nenhuma infração, vocês ganham 1 ponto por cada ano. Nunca podendo ultrapassar os 15. Ou seja, certo? Se tiverem sempre 3 anos, imaginem que vocês até cometeram no primeiro ano uma infração e tiráramos os pontos respectivos a essa infração. Depois de seguida, tiveram 3 anos sem cometer nenhuma. E eles dão-vos. Bom, ou seja, é uma forma de vocês ganharem pontos, que é estarem 3 anos sem cometer nenhuma infração. Classificada de grave, muito grave ou nenhum crime rodoviário. Ok? Primeiras situações. Contornações graves. As contornações graves, quase todas, tiram-nos 2 pontos. Excetuando estas 3. Com uma que temos que acrescentar aqui. Telemóvel. Também tira 3 pontos. Mudou recentemente na lei. Ou seja, todas aquelas que nós falámos ao longo do livro, que eu dizia, isto é grave, isto é muito grave, ou seja, neste caso, esta é grave, 3 pontos, exceto telemóvel, o álcool, que eu também já vos tinha dito esta, o excesso de velocidade nas tais zonas de coexistência e ultrapassagens junto das passadeiras de peões e velocípedes. Tudo o resto, tira-vos 2 pontos. Quando a contornação é muito grave, regra geral, tira-vos 4 pontos, sendo que com o álcool ou drogas ou o tal excesso de velocidade nas zonas de coexistência, tira-vos 5. Sempre que vocês cometam um crime rodoviário, por exemplo, taxa de álcool acima de 1,2, é um dos que nós falamos que era crime, tiram-vos logo 6 pontos. Sempre que vocês ficam com 5 ou 4 ou menos pontos, são obrigados a frequentar uma ação de formação de segurança rodoviária. Quando vocês chegarem aos 3, 2 ou 1 ponto, vocês são obrigados a realizar novamente uma prova teórica. E quando vocês chegam aos 0 pontos, vocês ficam sem carta e têm que atirar novamente. E atenção, esta pergunta sai e é algo que não mudou na lei. Ou seja, quando era a lei antiga e aplicavam-se que era por número de contornações, portanto não nos eram retirados pontos, mas vocês só podiam cometer em 5 anos um X número de contornações, ok? E se as cometessem, a vossa carta era cassada, ou seja, ficavam sem carta. Neste caso agora é, quando chegarem aos 0 pontos, esta pergunta é idêntica, não podem tirar a carta, sai muitas vezes, durante 2 anos. Lembram-se de regime probatório? Início da aula, a vossa carta é cancelada, vocês metem os papéis na escola de condução e podem tirar novamente, desde que ela esteja já cancelada. Neste caso aqui, vocês têm que esperar 2 anos. Não é concedido novo título, não podem iniciar o processo de obtenção de novo título num prazo de 2 anos. Ok? Depois, lá está,
no final de cada período de 3 anos sem cometerem, eles dão-nos 3. Em cada período de revalidação da carta, eles dão-nos 1 ponto. Nunca podem ultrapassar os 15 pontos. Ok? Desculpem lá. Percebido estes pontos, a principal é isto. O que tem saído, a única coisa que tem saído disto tudo é isto. Quando a carta é cassada, ok, não pode ser concedido novo título até 2 anos. Está aqui. Ok? Está entendido isto ou não? Sim? Estava a ver, que é para descansar um bocadinho a minha voz também. Muito bem. Outro termo novo, apreensão. A apreensão é um termo menos grave que cassação, mas mais grave que inibição de conduzir. O que é a apreensão? A apreensão é eles retirarem-vos por algum motivo. Por exemplo, a polícia faz-vos paragem. Vocês estão com a vossa carta danificada, partida, ilegível, fora do prazo de validade. Ok? Lá está, aquilo que eu estava a dizer. O seu estado de conservação não conseguem ler algum tipo de informação. O que é que eles fazem? Eles apreendem para vos obrigar a renovar ou para vos obrigar a alterar. Há muita gente, por exemplo, agora a morada já não existe o problema da morada. Porquê? Porque as cartas agora vêm sem morada. Mas antigamente havia. Mudavam de residência no cartão de cidadão ou no bilhete de identidade e a carta ficava igual. A polícia dava fé, apreendia a carta para obrigar-vos vocês a renovarem, requalificarem a vossa carta. Hoje acontece muitas vezes o alterar o nome. Casam-se às vezes e alteram o nome. Então, se alterar o nome do cartão de cidadão, tem que alterar o nome na carta. Okay? Nestas situações, então, eles apreendem-vos a carta para vos obrigar a tratarem de uma nova, certo? E depois, obviamente, vocês tratam e recebem a nova em casa e está tudo bem. Também pode ser apreendida se pressuporem que ela foi obtida de forma ilegal. E se realmente foi obtida de forma ilegal, passa de apreensão a cassação. Se não ficar provado, eles devolvem-vos a carta novamente. Ok? Portanto, apreensão, certo? É algo não tão grave como cassação, mas mais grave, obviamente, que inibição de conduzir. Certo? Quando haja o lugar de apreensão, temos um prazo de 15 dias úteis para entregar, assim como, e é uma que sai muitas vezes, quando apanhamos uma multa, uma coima, também temos 15 dias úteis para proceder ao pagamento voluntário. Ok? Portanto, se realmente concordam bom, paguem nesse prazo. Que é para depois, obviamente, não terem consequências. Está? Já agora, e aproveitando que estamos aqui a falar em apreensão, o mesmo é válido quando se fala em apreensão dos documentos do veículo ou apreensão do veículo. Lembram-se quando nós falamos no estacionamento, eu disse, não confundam reboque ou remoção do veículo com apreensão do veículo. Quando o veículo está mal estacionado, ele pode ser removido, pode ser rebocado. E havia uma hipótese de resposta que seria a apreensão. Não, a apreensão não tem nada a ver com estar mal estacionado. A apreensão é algo mais grave. Por exemplo, circular sem seguro. Circular sem não estando em segurança, ou seja, não apresentando segurança. Apreensão, por exemplo, se os documentos do veículo não coincidirem com as características que estão descritas no documento único do veículo, não sejam coincidentes com, por exemplo, cor. Diz lá que ele é azul e o carro está vermelho. Ok? Qualquer coisa desse tipo. Aí sim, o veículo pode ser apreendido. São termos que vos podem perguntas. O veículo pode ser apreendido? Pode ser apreendido. Porque se não tiver seguro, se não oferecer questões de segurança. Ok? Também está entendido? Muito bem.
Documentos que o condutor deve ser portador. Imaginem vocês, são condutores, apanham uma operação stop, o que é que o agente da autoridade vos pode pedir? A documentação pessoal, certo? É obrigatório a apresentação do NIF, do número do contribuinte. Obviamente, quem tem cartão de cidadão já tem esse número, certo? Lá, os dois, não é? Tem o de identificação pessoal e o NIF. Quem tem bilhete de identidade tem que ter o número o documento de identificação fiscal. Não se esqueçam, é obrigatório, obviamente, a apresentação do título de condução, sendo esse título, e é importante reforçar isso, válido para a categoria que vocês estão a conduzir. Não é ter carta de ligeiro e vocês naquele momento serem apanhados a conduzir um pesado. Obviamente é preciso, e sai este tipo de questõezinhas de, ok, que tipo de documentação? Muito bem, documentação pessoal, cartão de cidadão, ou BI e cartão de contribuinte, certo? E o título de condução, sendo que o título de condução tem que estar válido e tem que me habilitar à condução daquele veículo que naquele momento nós estamos a conduzir. Em relação aos documentos do veículo, este é um dos principais, o seguro. Aliás, é mais uma para vocês porem lá na vossa tabelinha. É a única falta de documentação de um veículo em que pode ser incutida ao condutor inibição de conduzir. Porque se conduzirmos um veículo sem seguro, é uma contraordenação grave. Se nos faltar o documento do veículo, nós temos X dias para apresentar, pagamos uma multa por falta de documentos, ok? Mas não é nenhuma contornação grave, nem muito grave, nem nenhum crime. Mas se nos faltar o seguro, ok? É a única documentação em falta no veículo que o condutor, aliás, há uma pergunta. O condutor pode ficar inibido de conduzir por conduzir um veículo sem seguro? Pode, porque é uma contaminação grave. Aproveitamos que estamos a falar nisso, e obviamente vai já ficar dado esta parte. O certificado de seguro é obrigatório em todos os veículos a motor. Já puxou esta pergunta? Há sempre alguém que já fez testes. Veículos a motor e seus reboques. Não todos os reboques, ok? Porque aqueles reboques, por exemplo, que para os cãezinhos não necessitam, mas depois os reboques dos veículos pesados ou os semi-reboques também têm que ter seguro. E, muito importante também, é o seguro mínimo. Vocês já ouviram falar seguro contra todos os riscos, seguro em viagem, contra terceiros, danos dos ocupantes, ok? O mínimo é o mínimo que vocês têm que ter, e é uma pergunta que sai: qual é o seguro mínimo que vocês devem ser portadores? E é aquilo que eu disse há bocado, contra terceiros. Ou seja, pelo menos quando vocês têm um acidente, o vosso seguro tem que cobrir os danos que vocês provocaram no outro. Quer seja no outro veículo, quer seja num atropelamento de uma pessoa, quer seja bater contra um muro de uma casa, ok? Portanto, isto é o seguro mínimo. É claro que depois, se vocês quiserem contra todos os riscos, cada vez pagam mais. Mas o mínimo é contra terceiros. Isto sai muitas vezes, ok? E é obrigatório em todos os veículos a motor e seus reboques. Isto é as perguntas que sai sobre o seguro, o certificado de seguro. Não esqueçam, contornação grave. Podemos ficar inibidos de conduzir. Mas, depois, o documento único automóvel, que agora já não é assim, e já é tipo, alguns dos nomes, já é um cartão de cidadão, tipo um cartão de cidadão normal de uma pessoa, onde tem mencionado as características do veículo, a identificação do proprietário do veículo, certo? Antigamente eram 2 documentos, o librete e o título de registro. Agora passou a ser certificado de matrícula, certo? Ou o novo cartão de cidadão que já existe, que é uma coisinha assim mais pequenina, tipo o nosso cartão de cidadão. Certo? É obrigatória a apresentação do mesmo, se não tivermos, ok?
Podemos apresentá-lo posteriormente. Agora até já o podemos ter na app do governo sem termos físico, não é? Podemos mostrar no telemóvel, okay? Portanto há sempre essa vantagem. Se não tivermos em nenhum sítio, temos X dias e pagamos uma multa de falta de documentos. Em relação a esta documentação solicitada, pode ser solicitada ou não, lá está, quando obrigatório, ou seja, o carro pode ser novo, já demos os prazos das inspeções na aula 14, ok? Portanto, já sabem, se o vosso veículo já tiver que ter uma inspeção, eles vão-lhe pedir esta ficha verde, que não é preciso vocês terem a vinheta, nem a de seguro agora é obrigatório terem no vidro, portanto, é só terem a folhinha, ok? Se não tiverem, é uma contornação leve, já agora a multa é de 250 euros no mínimo, portanto, mas lá está, é leve. Ok? Está entendido? Ok. Já agora, não se esqueçam que há outros veículos, mesmo não tendo, não necessitam de carta ou conduzir um velocípede, vocês têm que ter a vossa documentação pessoal. Certo? Portanto, há outro tipo de veículos. Ó. Okay? Agora é obrigatório ser. Aliás, qualquer ocupante de um veículo, numa operação stop, pode ser solicitado a apresentação do cartão de cidadão, mesmo não sendo o condutor. Portanto, isso é um documento que nós temos que andar sempre com eles. Ok. Importante, como vocês viram, eu disse que ela ia ser um bocadinho mais extensa. E mesmo assim, vocês estão a ver que está a ser a todo o gás, mas, obviamente, que é para vocês estarem a ficar com o conhecimento, não ser atropelar a matéria, nem ser despejar a matéria. Responsabilidade pelas infrações. Ok? Muito importante isto que vamos falar, e é aqui que vamos falar depois de contornações leves, graves e muito graves, e fazer um resumo. Ok? Primeiro, são responsáveis pelas contornações rodoviárias quem as pratique. Portanto, regra geral, vocês vão a conduzir um veículo, fazem uma contornação, são identificados por a polícia, são vocês próprios, obviamente, os responsáveis por essa infração. Ok? Certo? Pronto, isto é a primeira situação. Depois, sempre que não seja identificado o condutor, às vezes acontece, excesso de velocidade, tiram foto, para quem é que é a multa? A multa vai para o proprietário do veículo, para o dono do veículo, que pode ou não ser naquele momento, podia não ser naquele momento, o condutor do veículo. Cabe depois, certo? O proprietário identificar-se, ou dizer que era ele, ou identificar quem conduzia aquele veículo àquela hora, naquele momento. Identifica então o infrator. Certo? Portanto, condutor, quando identificado. Quando não identificado, a responsabilidade recai sobre o proprietário. Se for uma pessoa coletiva, por exemplo, eu, a conduzir o carro da escola, uma infração qualquer, quem é que é identificado? A escola. Cabe depois ao gerente da escola identificar que ele era o instrutor, que naquele momento, naquela hora, ou a pessoa que naquele momento, naquela hora, ia conduzir o veículo. E estou a dizer de uma escola, ok? Podia ser de outra empresa qualquer. Certo? Depois, não se esqueçam que os peões também são responsáveis pelas infrações que cometam. Por exemplo, uma das que nós falámos, tendo uma passadeira a pelo menos 50 metros, se passarem fora da mesma, são eles responsáveis, obviamente. E estas que saem muitas vezes, isto sai, que é, durante o ensino, é do instrutor, exceto desobediência às indicações. Ou seja, aulas de condução, quem é o responsável? Instrutor, exceto desobediência do instruendo. Ou seja, exceto desobediência do aluno. Atenção! É responsável pelas infrações cometidas durante o exame o aluno. Ou seja, os examinandos. Portanto, vocês são responsáveis pelas infrações que cometam no dia do exame. Isto é das que mais sai em termos de responsabilidades. Certo? Dúvidas? Podemos avançar? Mais situações que normalmente saem.
Mais situações que às vezes saem. Esta, quem faculte o veículo a quem não esteja habilitado ou que não esteja em condições de o fazer, aquela situação que nós falámos do álcool, emprestar um veículo a uma pessoa que está sob a influência do álcool. Okay. Também é responsável os pais que conheçam a inabilidade ou imprudência dos seus tutores, ou seja, da pessoa de qual são responsáveis e permitem-nos conduzir. Portanto, por exemplo, deixar-nos conduzir sem carta, por exemplo. Okay? E também são responsáveis o condutor, já falamos nesta, que faça transportar no seu veículo uma pessoa que necessite do sistema de retenção para crianças, já falámos nisto, que ele até cometia uma contaminação grave, sem elas fazerem uso dos seus acessórios de segurança. Depois, conta ordenações rodoviárias. E aqui também já falámos. Não se esqueçam, as contornações rodoviárias classificam-se em leves, graves e muito graves. Crime não é contornação, é crime. Isto vai sair várias vezes. Quais é que são as que originam inibição de conduzir? As graves e as muito graves. Porque as leves só somos sancionados com coima. Multa. Ok? As contornações rodoviárias classificam-se em leves, graves e muito graves. As leves, coima. As graves e as muito graves, coima, mais a sanção acessória, ou seja, a inibição de conduzir e a tal perda de pontos que nós falámos há bocado. Ok? Sempre que a infração seja revisões grave, qual é a inibição mínima? Qual é a inibição mínima? Ai, vou matar alguém. Qual é o período mínimo que podemos ficar sem carta? Damos isto no álcool. Sempre que seja grave. Não. 1 mês a 1 ano. Muito grave. 2 meses a 2 anos. Atenção, eles vão dizer qual é a inibição mínima se a infração for grave? 1 mês. Qual é a inibição máxima? 1 ano. Estas perguntas saem certinhas. Agora, muito importante o que eu vou dizer, que também sai, não está escrito em lado nenhum, nem no vosso livro. Sempre que seja bom comportamento, o que é que eles consideram bom comportamento? Por exemplo, ser a primeira que vocês cometem em 3 anos, a pena pode ser reduzida para metade. Mau comportamento. A pena mínima duplica. Quando eu falo aqui em mau comportamento, vou falar aqui em reincidência. Ok? Reincidência quer dizer que voltou a cometer. A pena mínima duplica. Ou seja, se for grave, já tinha cometido essa infração, voltou a cometer, em vez de ser 1 mês, passa a ser 2 meses a 1 ano. Se for muito grave, passa 4 meses a 2 anos. Percebido o que eu disse? Sim ou não? Ótimo. Agora, mais qualquer condutor que esteja inibido de conduzir, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não pode conduzir nenhum veículo que necessite de carta de condução para circular. Não é
que eles fazem isto. No exercício da sua missão, um condutor de um veículo prioritário que esteja inibido de conduzir pode conduzir veículos prioritários. Não pode. Não pode conduzir. Cometeu infração no motociclo, não me interessa. A carta é só uma. Portanto, eles retiram-lhe a carta por aquele período. Portanto, ele não pode, certo, conduzir nenhum tipo de veículo que necessite de carta de condução para poder circular na via pública. Ok? Outra coisa, este período de inibição de conduzir, que é outra pergunta que sai, que quando normalmente eu faço, alguns de vocês ficam-se a rir para vocês, que é se este período de inibição de conduzir, 1 mês, 2 meses, 3 meses, se é cumprido seguido. Claro que sim, não é? Ok, ao fim de semana não conduzo à semana. Não, nós tiramos a carta, é por 3 meses, é 3 meses seguidos. Portanto, este período é cumprido, certo? Em dias seguidos. Obviamente, se é 1 mês, são 30 dias seguidos. Entregam a carta, ao fim desses 30 dias, vão lá levantar a carta, vamos dar a carta outra vez. Está entendido? Já agora, que estamos a falar em... lembrei-me de outra pergunta, que às vezes vocês andam lá à Nora, à procura com loja... Se pode ser trocado uma inibição de conduzir por apreensão do veículo. Ou seja, em vez de ficar o condutor 1 ou 2 meses sem poder conduzir, essa infração ser trocada por 1 ou 2 meses o carro ficar sem poder circular. Pode, quando o condutor não tem carta. Ou seja, imaginem que vocês são apanhados a cometer uma infração, são identificados, não têm carta, vocês vão responder por um crime. Certo? Aquele veículo vai ficar aquele X tempo sem poder circular porque a infração foi cometida naquele veículo. E como o condutor não tem carta, é o veículo que fica apreendido. Portanto, pode ser substituído uma inibição de conduzir por uma apreensão do veículo. Está entendido? Perceberam mais esta? Vai puxar isto tudo. Mas atenção, isto acaba por ser fácil porque nós vamos, acho que vocês já perceberam, nós vamos fazer basicamente todas aqui. Ok? Agora, se calhar este precisa de mais de um bocadinho de treino, não é? De rever. Pronto. Isto que eu criei aqui é algo para vos ajudar, ok? Portanto, fixem isto que está aqui. É o essencial. Agora, é mais uma daquelas tipo tabela de velocidades. Ok? Resumo das contornações graves e muito graves. Sempre que seja autoestrada e via reservadas a automóveis e motociclos, são todas muito graves, exceto estas. Portanto, tudo como sair em relação à autoestrada, e nós já falamos individualmente nelas todas, certo? Circular pela berma, inverter o sentido de marcha, circular em sentido contrário, falamos, é tudo muito grave, exceto aquela que nós falamos também nesta, que é grave, que era quando tem 3 ou mais vias, os veículos pesados ou os conjuntos de veículos com mais de 7 metros só podem utilizar as duas mais à direita. E quando eu disse paragem e estacionamento nas autoestradas é sempre muito grave. Eu disse, não. Essa pergunta, quando sai essa pergunta, é não. Porquê? Porque na faixa de rodagem é muito grave. Na berma é grave. Está aqui. Já fizeram print? Pronto. Isto é válido, autoestradas e vias reservadas. Agora, outras vias são todas graves, exceto estas, que são muito graves. Que a maior parte delas já falámos. Lembram-se ou não? Olha, agente, stop, e vai ter aqui embaixo a luz de semáforo, qualquer. Falámos ou não falámos nisto? Olha, a linha contínua, que eu disse que era leve ou muito grave, porque a linha contínua nunca é grave. Ou é leve ou é muito grave. Também está aqui. Portanto, isto não é nenhuma novidade para vocês, ok? É só mais uma ajuda. Por exemplo, esta atenção, esta não damos, que é a parte final da aula. Esta vamos falar agora. Ok? Álcool,
substâncias, drogas, lembra-se que eu disse, é muito grave e pode ser crime. Estão aqui todas. Portanto, eu vou passar isto devagarinho. Portanto, são todas graves, exceto estas. E esta é tal que pode ser crime também, não é? Já está a print? Perguntas que saem em exame e a contornação é leve. Uma. Tem outra que tem um passageiro a sair e pergunta se estão a proceder corretamente. Não. Há um veículo que sai que está a largar para essa areia. Também é leve. Aqui está mal. Não esqueçam que aqui está mal escrito. Foi escrito à pressa, depois é dar nisto. Ó, a tal da autoestrada. Fizer a linha contínua. Porque é no mesmo sentido, é só leve. Está feito? Pá. Vocês têm a papinha toda. Tá? Print? Pronto, aqui está aquilo que eu disse há bocado. Ó. As leves, coima. Graves e muito graves. Estão aqui. Um mês a 1 ano. 2 meses a 2 anos. Ó, a reincidência. Limites mínimos para o dobro. Isto já falámos. Já está tudo aqui. Bom, depois, se quiserem, vocês já sabem, podem fazer print, mesmo que não tenham tempo agora. Revejam a aula, está aqui. É para avançarmos. Seguro, já falámos. Ok? Lá está. Contornação grave. Ó, danos contra terceiros. Motor e seus reboques. Está aqui tudo. Posso avançar, certo? Pronto. Aqui lê os crimes. Ok. Muito bem. Comportamento em caso de avaria ou de acidente. Pronto, que é para terminarmos a aula. O que é esta parte? É aquela parte, se vocês têm ou não que prestar auxílio, o que é que têm que fazer se não houverem feridos, certo? Pronto. Em caso de imobilização forçada do veículo, devemos sempre tentar proceder ao seu regular estacionamento, não sendo possível retirá-lo ou aproximá-lo o mais possível do limite direito da faixa de rodagem. Tentar sempre promover a sua rápida remoção. Isto já falámos. Para tal, não se esqueçam, quando é obrigatória a sinalização com o triângulo de pré-sinalização, não se esqueçam, dentro para fora, luzes de perigo, depois o colete, colocar o triângulo nunca a menos de quantos metros? No mínimo, a que distância? 30, visível a Alexandrina, visível a 100. Exatamente. Colocado nunca a menos de 30, visível a 100. Não se esqueçam que se for de noite, as luzes de presença, mínimos. Para além das luzes de perigo, para quem está aí a primeira vez, que chama-se 4 piscas, ok? Que não se deve utilizar. Pronto. Okay. Muito bem. Condutor, em caso de acidente, imaginem que vocês têm um acidente, é algo leve, não há feridos. A primeira coisa que vocês têm que perceber é tentar chegar a um consenso logo. Ou seja, opa, eu sou o culpado, então o que é que nós fazemos? Removemos os veículos e fornecemos ao outro condutor os nossos dados, os dados da seguradora, o número da apólice, para quê? Para preencher a declaração amigável. Atenção, há pessoas a ser multadas, há condutores a ser multados porque ficam no meio da rua depois de um acidente em que não há nada para decidir, está visto quem é o culpado e não removem os veículos. A polícia, entretanto, chega, começa a multar. Portanto, não há feridos, não é necessário chamar a autoridade, chegaram ao consenso, removam o veículo para o parque, para um sítio, procurem um sítio calmo, para quê? Forneçam aos outros condutores os vossos dados para ser preenchida a declaração amigável. Depois,
Obviamente, se do acidente resultar mortos ou feridos, o condutor deve aguardar o agente da autoridade, ok? O abandono do local do acidente, quando resultam mortos ou feridos, constitui uma contornação muito grave, portanto, era uma das que já estava ali, como vocês viram, que eu disse que vamos falar agora. Portanto, não podemos abandonar o local do acidente quando resultem feridos ou mortos, ok? Depois, pelos demais, ou seja, estamos a falar por alguém que não é interveniente direto no acidente, certo? Mas que chegou naquele momento. O primeiro a chegar deve verificar a existência, ou seja, se existe capacidade por parte dos intervenientes do acidente a sinalização desse acidente. Portanto, é a primeira coisa vai ser sempre sinalizar o acidente. Para, lá está, evitar novos acidentes. Portanto, tem que ver se existe ou não, se resultaram feridos e se essas pessoas não têm capacidade de sinalizar, ajudar a primeira pessoa a chegar a ajudar e, se for necessário, pedir ajudas a outras pessoas que chegaram, entretanto, ajudarem a sinalizar o acidente. Ok? Se já estiver lá pessoas a auxiliar, vamos lá embora, vamos à nossa vidinha. Ok? Portanto, devemos de prestar auxílio. E o auxílio não é só socorrer as vítimas, é sinalizar primeiramente o acidente. Aliás, vamos já ver a ordem correta de fazerem isto. Portanto, se o condutor não conseguir sinalizar o acidente, é o dever de qualquer pessoa que se depare com o sucedido, ok? Prestar todo o auxílio necessário às vítimas. Atenção, pode ser, se não o fizermos, crime de omissão de auxílio. Ok? Portanto, devemos parar, salvo se verificarmos que o auxílio já está a ser prestado. E a ordem é sempre isto. Primeiro, sinalizar e proteger o local do acidente. Ou seja, se as pessoas, as vítimas, não têm capacidade, vamos nós colocar o triângulo, 30 metros, visível a 100. Ligar as luzes avisadoras de perigo, pedir a ajuda para colocarem antes e depois do acidente, portanto, se for necessário, sinalizar ambos os lados da faixa, certo? Okay? Das vias de trânsito. Portanto, utilizar as luzes do seu veículo para iluminar o local do acidente, se for no caso de noite. Portanto, reparem, primeiro é sinalizar. Esta é a parte mais importante. Sinalizar e proteger o local. Ok? Depois, parte seguinte. Aproximar-se do veículo acidentado. Tentar, se possível, desligar o motor se ele estiver ligado. Travar o veículo se ele não estiver travado. Tentar evitar o risco de incêndio. Ok? Tentar sempre perceber se existe ou combustível ou óleo. Ok? Certo? Reparem. E depois começar a chamar as autoridades. Alertar. E aqui, tentar ser o mais exato possível. Ou seja, se há vítimas encarceradas, se não há, quantas vítimas. No caso de se for numa autoestrada, muito importante, não só indicarem o quilómetro em questão, mas o sentido. Ok? Certo? Se os veículos envolvidos são pesados, são ligeiros, se são de transporte de mercadorias perigosas, por exemplo. Ok? Portanto, darmos tudo, o máximo de informações possíveis, certo? Para que os meios de socorro venham o mais rapidamente possível, certo? E os mais indicados possíveis. Certo? Depois, aí sim vamos prestar o tal auxílio, entre aspas, direto à vítima, se é o tal socorrer, se percebermos o que estamos a fazer. Certo? Se não, o melhor é, o que é que fazemos? Tentar acalmar a vítima. Já chamamos as autoridades, já vem aí, calma, aguentem mais um bocadinho, deixe estar, não se mexa. Ok? Agora, se tivermos algum tipo de formação e se vermos que podemos ser úteis até conseguirmos mover a vítima, atenção, com as lesões nas cervicais, é preciso realmente sabermos o que estamos a fazer. Portanto, reparem, o fim é sempre o socorrer. Sinalizar, okay? Depois chamar as autoridades e depois sim o socorrer.
Eu penso que tenho aqui... não. Eu pensava que tinha aqui um quadro resumo. Ok? Não se esqueçam. Última etapa, se correr. O alertar é a segunda etapa. E o primeiro é sinalizar. Está? Ufa. Ora bem, vou dizer já a última palavra-chave. Número 99. De resto, deixo agradecer a todos que estiveram aí presentes, desde convidados até aos alunos. Em relação aos alunos, obviamente uma palavra especial. Continuem a vossa dedicação, ok? E já sabem que podem contar comigo. E vamos encontrar possivelmente por aí. Se precisarem de alguma indicação extra em relação ao que fazerem a partir do momento que terminem, já sabem. Existe o grupo do WhatsApp mesmo para isso. Está bem? Nunca se sintam sós, porque nós estamos aqui para ajudar. Acho que já é mais que provado e acho que já foi dito não sei quantas vezes. Está bem? Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Certo? Digo sempre isto. Gosto de todas as turmas. Umas maiores, outras mais pequenas, uns alunos mais aplicados, outros menos aplicados, perfeitamente normal, ok? Mas é sempre um prazer estar com vocês e estar sempre e principalmente estar em contato com vocês e diretos com vocês, está bem? Possivelmente, pessoalmente, poderei, obviamente, e vai ser impossível me encontrar com todos, que é normal. Se calhar alguns, se me vissem, era só para me dar uma barretada na cabeça. mas se me virem, venham ter comigo e cumprimentem, porque é mais fácil vocês reconhecerem-me a mim do que eu a vocês, como é óbvio, não é? Está bem? Já agora, não se esqueçam que eu sou apenas e só, não tenho que me agradecer. O melhor agradecimento é atingirem o vosso objetivo. Já agora, não se esqueçam que eu sou apenas um rosto, ou o rosto mais visível de uma equipa, desde as vossas gestoras, aos outros formadores, ao formador Paulo, certo? Por exemplo, e depois agora aos vossos formadores que vocês vão apanhar na parte prática. Eu sou apenas e só o rosto mais visível, o que normalmente dá mais a cara, de uma equipa que se esforça todos os dias para que vocês tenham um melhor acompanhamento, ok? E muitas vezes, se surgirem problemas, uma melhor resolução desses mesmos problemas. Ok? Foi um prazer estar com vocês. Disponham sempre que precisam. Se alguém tiver alguma dúvida, já sabem, ainda ficam aqui mais 5 minutos, está bem? Muito obrigado, ok? Muito obrigado, por vocês estarem aí.